E aí, Dona Ana, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso assunto das bacias hidrográficas, né? Semana passada a gente viu o que é uma bacia, que é um conjunto de rios, né? O rio principal e seus afluentes. E agora a gente vai ver as bacias hidrográficas do Brasil. Bom, o Brasil tem nada mais nada menos do que a maior bacia hidrográfica do mundo, ou seja, o Brasil é o país que mais concentra água doce no mundo. Então, bacia hidrográfica a gente viu que são conjuntos de rios. Então, rios, consequentemente, são água doce. Então, o Brasil tem uma grande disponibilidade de água doce em seu território, né? Bom, aqui a gente tem um mapa que vai mostrar as bacias hidrográficas do Brasil, né? Bacia do Rio Amazonas, Bacia Platina, Bacia do Atlântico Sul, Bacia do Atlântico Sul-Leste, Bacia Tocantins-Araguaia e a Bacia do Atlântico Sul Norte-Nordeste, que seria a Bacia do Rio São Francisco, que a gente vai ver depois. Perdão, e a Bacia do Rio São Francisco. Não, tem Atlântico Sul Leste e Atlântico Sul Este, tá? Desculpa. O São Francisco é essa daqui. A gente vai ver melhor uma por uma. Bom, então a gente percebe que em todo o território brasileiro, desculpa, a gente tem a presença de bacias hidrográficas. Então, essa história de que é água doce, não tem água doce aqui, não. O que a gente tem é uma má distribuição de água doce no Brasil, tá? Todas essas linhas representam rios. Primeiro, a gente tem uma má distribuição. Segundo, a gente tem uma poluição, né? Então, realmente fica difícil. É, o rio do trecho leste, do Atlântico Sul, é o rio que vai pegar aí o rio Tietê, de São Paulo, que é um rio extremamente grande que corta a cidade de São Paulo inteira. Mas o que fizeram com esse rio? Poluíram. Então, assim, fica difícil também se a gente não tem um cuidado com essas águas das bacias hidrográficas do território brasileiro. Não adianta nada ser o país que mais tem água doce do mundo se a gente tem um alto índice de poluição. Bom, a bacia amazônica, a mais extensa do mundo, né, ocupa 7 milhões, mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Essa área vai desde as nascentes nos Andes peruanos, ou seja, a bacia amazônica é uma bacia que nasce no Peru e deságua no Oceano Atlântico já em território brasileiro. E aí ela vai passar pela Colômbia, pela Bolívia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela e, obviamente, né, no Brasil. No Brasil, a bacia amazônica é compartilhada por 7 estados: Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e Mato Grosso. Seus principais rios são Javari, Purus, Madeira, Taparajós, Xingu, Içá, Japurá, Negro, Trombetas, Paru e o Jari. Todos esses nomes são nomes indígenas, tá? Porque a região norte do Brasil é a região que mais concentra o, o maior número de população indígena. Então, a homenagem a esses rios são rios de nomes indígenas. A bacia Tocantins-Araguaia, que ocupa 11% do território nacional. Essa bacia é uma bacia 100% nacional, ou seja, a gente viu que a bacia amazônica ela é considerada uma bacia internacional, porque ela vai para outros países. A Tocantins-Araguaia não, ela é uma bacia que só está dentro do território brasileiro. E aonde que ela está? Boa parte do centro-oeste. Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e o Distrito Federal. É... Bom, além disso, como o próprio nome já diz, os dois rios principais são os rios Tocantins e Araguaia. Então, bacia Tocantins-Araguaia porque ela é composta por dois rios principais, né? Ah, professor, mas você não falou que o rio principal é o maior? Sim, é porque esse rio começa como Tocantins e depois ele transforma em Araguaia, tá? Então, por isso que ele acaba sendo chamado de Tocantins-Araguaia, porque esses dois rios são os rios principais. Primeiro é o rio Tocantins, que depois ele se une com outros rios e forma o rio Araguaia, tá? Já a bacia do Paraguai, o próprio nome já diz, Paraguai, então, opa, a gente já sabe que essa é uma bacia
internacional, ou seja, vai além do território brasileiro. O Rio Paraguai nasce na Chapada de Parecis, no Mato Grosso. Ao longo de seu percurso rumo ao sul, recebe vários afluentes importantes, como Cuiabá, São Lourenço, Taquari, Miranda e o Negro. Sua bacia hidrográfica abrange mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, sendo 33% no Brasil. E o restante está onde? Na Argentina, Bolívia e Paraguai. Então, esse rio, essa bacia, a gente já sabe pelo nome que era uma bacia internacional e presente nos países Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai, tá? Considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta, o Pantanal funciona como um grande reservatório que detém a maior parte das águas oriundas do planeta e regulariza a vazão do rio Paraguai. A baixa capacidade de drenagem dos rios e lagoas que se formam no Pantanal, juntamente com a influência do clima da região, faz com que 60% da água proveniente do Planalto seja perdida por evaporação. Então, como essa região é uma área de planalto, uma área muito elevada, se é mais elevado, está mais altitude maior. Se a altitude é maior, está mais próximo do calor do Sol. Se a proximidade do calor do Sol é maior, a evaporação também é maior. Então, perde-se muita água por conta de evaporação. Bom, 4 exercícios, curtinhos. As respostas são super curtas porque eu sei que exagerei um pouquinho, mas ainda tem uma figura. Se eu tirar essa figura aqui, essa parte toda aqui entra na figura. Então deu uma folha, que eu gosto, e ainda tem um cabeçalho, né? Então deu uma folha e um parágrafo. E aí a média, como eu falei para vocês, é sempre colocar uma folha do Word, que eu sei que dá uma folha frente e verso do caderno, tá? Mas se não conseguir fazer os exercícios, não tem problema, a gente pode deixar ele para casa e na próxima aula a gente corrige, tudo bem? Então é isso, bons estudos e qualquer dúvida é só chamar.